Fala pessoal, tudo bem com vocês? Salve Maria Imaculada! Eu sou o Michel. Esse é um vídeo auxiliar para os grupos de catequese, especial o grupo de catequese com adultos, né, da paróquia da Matriz São Luís Gonzaga, né, junto com a minha esposa Cíntia. Nós estamos iniciando a catequese com os adultos da comunidade. E esse aqui é um vídeo auxiliar, né? Aproveitando hoje o mês de dezembro, hoje dia 6, dia de São Nicolau, o verdadeiro Papai Noel. E a gente vai contar um pouquinho essa história, né, de São Nicolau, que ela vem ficando muito esquecida. A maioria de nós católicos nem sabemos quem foi São Nicolau, o verdadeiro Papai Noel. E contar um pouquinho de como surgiu depois essa história desse Papai Noel moderno aí, que é outra coisa aí que não tem nada a ver com a gente, né? Uma coisa mais mágica e comercial desse tipo, tá bom? E com esse entendimento a gente vai buscar compreender os fundamentos cristãos, né? Católicos, que São Nicolau trouxe contigo. E na comunhão dos santos, ele ainda orando por nós pode nos auxiliar nesse entendimento também, né? Através do Espírito Santo de Deus. Aqui a gente vai começar falando um pouquinho da história de São Nicolau, tá bom? Então vou colocar uma imagenzinha dele aqui, né? São Nicolau, ele chegou a ser bispo, mas bem antes disso ele perdeu, né, os pais. Ele era de uma família rica, bem abastada, financeiramente falando, mas ele perdeu os pais em uma peste que ocorreu, né? Ele é da região da Turquia, onde hoje é a Turquia, tá? Então, naquele tempo, houve uma peste, uma epidemia. Seus pais ficaram doentes, vieram a falecer, né? E eles morreram ajudando os doentes, né? Acabaram contraindo também a doença dessa epidemia, né? Se doando, eles acabaram também pegando a doença e falecendo. E São Nicolau ficou aos cuidados de um tio. Esse tio, ele era bispo da igreja na época. Não sabendo muito, né, ele não querendo usar, sabendo que essa fortuna, esse dinheiro que os pais tinham, e pela educação provavelmente que ele teve cristã, ele tentava ajudar as pessoas, mesmo desde jovem, já ajudar as pessoas com esse dinheiro que ele tinha. Há um caso, um relato da história de São Nicolau, que ele fica sabendo de uma família que tinha ficado muito pobre e que o pai de 3 filhas estava sem condições de colocar alimento em casa. E as filhas estavam chegando próximo da idade de se casar. No caso, elas não tinham vocação para ser freiras, aparentemente. E existia uma tradição bem antiga de diversos povos que você tinha que ter um dote, né? Pra até ajudar no começo da família, né? Quando o casal se casava, teria esse dote aí, que era trocado aí para ajudar o casal inicialmente aí na sua jornada, né, no princípio de jornada e no casamento. E esse pai estava tão pobre que não tinha condições nem de alimentar as filhas, quanto mais ter dinheiro para o dote, né? E como era o Império Romano pagão na época ainda, era mais ou menos entre os anos 300, né? Então, século II, entre o século II e o século III ali, mais ou menos nos anos 300, essa história de São Nicolau. E bem no princípio, né, do cristianismo ainda, né, dito que a gente já está nos anos 2000, então é bem no princípio da igreja ainda, era o Império Romano pagão ainda que imperava. E tinha algumas legislações, né, bem complicadas nessa época. E ele estava sendo obrigado praticamente a ter que vender como escrava as filhas, né, por causa de não ter dinheiro para pagar os impostos, entre outras coisas, por o Império. E São Nicolau, sabendo, né,
ainda jovem, sabendo dessa situação, as pessoas tinham o costume, na época de, somente no frio, no inverno, as pessoas saíam no gelo, isso naqueles lados entre a Ásia e Europa, lá tem locais onde tem gelo, de colocar as meias para secar perto da lareira, né? E esse pai dessas filhas foram dormir, eles colocaram as meias ali. São Nicolau deu um jeito de colocar algumas moedas ali, como era uma pessoa de posses ainda, para que ajudasse aquele pai, aquela família, que pagasse suas dívidas, seus impostos e também que não chegasse ao ponto de ter que perder as filhas como escravas, né? E entre outras várias outras pessoas que ele ia ajudando secretamente, né? Nessa história, uma noite o pai ele escuta e ele tenta sempre procurar quem quer que fazia essas doações, né? Colocavam nas meias. Daí você vê essa tradição que vê em alguns filmes, algumas coisas que as pessoas colocam presentes perto da meia, alguma bala, algum doce, alguma coisa. Vem dessa referência de São Nicolau. E certa vez esse pai tenta ir atrás, ele vê, dobrando a esquina, ele percebe que era o Nicolau. Ele sabia que era o Nicolau, quem era o bispo, que era tio dele. Foi atrás dele, agradeceu. São Nicolau falou que ele agradecesse a Deus, né? Que era em nome de Deus que ele estava fazendo essa ajuda, fornecendo essa ajuda. E pediu segredo para que ele não comentasse com outras pessoas que ele fazia algumas benfeitorias na região ali, né, onde eles viviam. Daí vem a questão da verdadeira caridade cristã também, né, de você não ficar divulgando o que você faz, né, as boas obras que você faz, os auxílios que você faz, as ajudas que você faz para os outros, né. São Nicolau tinha muito bem isso bem claro, mesmo desde de jovem, ele perdeu os pais adolescentes, já estava já tinha tudo isso já aprendido, entendido. Depois ele acabou sendo ordenado, ele foi ordenado inclusive pelo próprio tio, ele tinha essa vocação para o sacerdócio, ele foi ordenado pelo próprio tio, que era bispo. E temos outras histórias aí, entre outras, São Nicolau é um dos bispos que vai bater de frente, né, importantíssimo, porque ele vai bater de frente com um bispo herege que propagava ideias errôneas da fé, estava ensinando erros, né, e mesmo sendo vamos dizer assim, mesmo tendo sido colocado contra a parede, ele ainda continuava repetindo esses erros, ensinando doutrinas erradas, doutrinas que a igreja não ensinava. A doutrina principal que Ário vai ensinar, ele dizia que Jesus não era Deus assim como o Pai e o Espírito Santo, né? E sim um homem comum. Isso nessa época é uma doutrina que se espalhou muito, mas ela era uma mistura da religião cristã com algumas ideias orientais, né, e princípios religiosos de outras religiões, e esse bispo, o Ário, daí surge a heresia chamada arianismo, que não tem nada a ver com o arianismo desses tempos mais próximos aqui, que ocasionou o horror nazista, né? Mas é bem mais antigo, como eu falei, é lá entre os anos 300, né, depois de Cristo. E São Nicolau foi um dos bispos que combateu ferrenhamente essa heresia e não deixou dentro da sua diocese entrar essa heresia. Ela foi uma heresia que cresceu bastante nessa época da igreja, assim como o donatismo. Uma hora eu vou estar fazendo um vídeo também a respeito de heresias para ajudá-los aí a compreender um pouquinho a respeito de algumas heresias, que a gente pode ver que às vezes até nos dias de hoje algumas ideias vão ressoando, né? Todos nós, seres humanos, nós vamos sendo tentados de diversas formas e às vezes a gente pode ocasionar em vários erros e sem saber, né? Independente até mesmo da hierarquia da igreja, né? No caso, Ário era um bispo, né? Era um sucessor dos apóstolos, uma pessoa importante, né? Assim como Judas também era uma pessoa importante, estava entre os 12 primeiros apóstolos de Cristo, né? Então
gente deve tomar bastante cuidado, e daí vem essa questão da catequese, da busca da formação constante dentro da própria fé, a gente compreender cada dia mais o que é a nossa fé, para que a nossa fé não seja só uma fé subjetiva, de uma ideia vaga, de que, eu creio, só que eu creio meio que em qualquer coisa, mas que possa até principiar assim, mas que através da busca do entendimento e da verdade, das verdades de fé, e assim mesmo do próprio Cristo, pessoa, nós vamos nos fundamentando cada vez mais, crescendo objetivamente, conhecendo a nossa fé. Tá bom? E nada melhor do que a gente conhecer a história, um pouquinho da vida dos santos, que são essas sementinhas, né? Esses frutos que deram certo, né? Na história da igreja, que estão dando certo já na eternidade e oram por nós, né? Frente ao trono celestial. Aqui a gente continuando. Ele, por toda essa doação, São Nicolau, ele é bem lembrado aí como padroeiro das crianças, né, por todo o seu esforço para ajudar as crianças, os necessitados, as moças solteiras, por essa história que eu já comentei, pelos próprios marinheiros que ficavam bem empolgados, né, bem entusiasmados com essas histórias de doação de São Nicolau, e que acabavam levando, difundindo tudo que era feito pelo bispo por vários locais, né? Eles que navegavam por várias rotas do mundo, então na época era bem conhecido São Nicolau. Existia, não sei se existe ainda, né? A gente está infelizmente vivenciando aí a guerra na Ucrânia. Em Kiev, a capital da Ucrânia, existia uma catedral de São Nicolau, que inclusive no ano de 2021 foi devolvida para a Igreja Católica, né, por várias questões da Revolução Soviética, comunista, que tinham tomado diversos prédios aí mundo afora, entre aquelas regiões ali da Europa, várias pertences da Igreja Católica, vários prédios, várias catedrais, igrejas, foram tomadas e repassadas para outros que não a Igreja. E foi em 2021 havia sido devolvida essa catedral. Porém, por ocasião, isso é uma curiosidade, né? Por ocasião da guerra, infelizmente não sei informar a que pé que anda, né? Já que as pessoas têm sofrido tanto, né? Os prédios ainda são de menos, né? As pessoas têm sofrido tanto com essa questão da guerra, né? Muito complicado, oremos por todos. Aqui no Brasil, a guerra que a gente vive todos os dias aí com a violência de modo geral, e por essas guerras, né, militares aí também, que ocorrem por diversos interesses. Muito complicado. Não vamos falar sobre isso aqui, tá bom? São Nicolau, ele tem nessa catedral existia seus restos mortais, né, guardados, e desses restos mortais dele brotava uma espécie de óleo, e esse óleo ele já por diversas ocasiões curou doentes, né, através desse óleo, da unção com esse óleo dos restos mortais de São Nicolau. Houve diversas curas de doentes, né? Então existem fatos miraculosos, né? Agora a gente vai conversar a respeito de como alguém é nomeado como santo, né? Existe todo um processo canônico para isso. Não é tão simples assim, de qualquer jeito, como alguns pensam. E um deles é que se tenham milagres comprovados, né? No caso, São Nicolau, existiam esses milagres comprovados através dos seus restos mortais, que se brotam uma espécie de um óleo, né? E através desse óleo, né, provavelmente ungindo as pessoas ou passando nas pessoas, elas foram curadas das suas enfermidades, tá bom? Existem vários e vários outros fatos a respeito de São Nicolau. Então, uma história bem extensa.
Aqui a gente falou sobre o arianismo já. Ele viveu na época do imperador romano pagão Diocleciano, e só com Constantino a igreja começou a ter um respiro, pôde viver sua fé sem ser às escondidas, né? Entre outros imperadores pagãos que perseguiam a igreja, a gente até a igreja era chamada como a igreja das catacumbas, eram escondidas as reuniões da igreja, as missas, todos os encontros eram às escondidas por causa dessa perseguição ferrenha, né? E que rezamos para que não tenhamos em nenhum local, né? A gente sabe que mundo afora é complicado em alguns locais, mas que esses problemas não cheguem aqui no Brasil, que a gente possa falar da nossa fé livremente, inclusive continuando a nossa missão de evangelização, que é uma das missão que Cristo incumbe os batizados. Continuando aqui. São Nicolau morreu em 6 de dezembro, então a maioria dos santos, né, se festeja o dia do santo no dia da morte dele. Por quê? Porque apesar, por exemplo, no Brasil, que a gente vive uma cultura bastante sentimental, às vezes a gente... o sentimento é uma coisa boa, mas às vezes o sentimentalismo não. Às vezes obscurece algumas coisas. Por exemplo, para nós cristãos, quando nós morremos, e morremos estando bem com Deus, estamos com tudo em dia, vamos dizer assim, nós vamos ao encontro dele. Essa é a nossa principal meta de toda essa jornada da nossa vida. Então seria uma coisa que nós, lógico, a dificuldade é para quem fica, né? A tristeza, como diz o padre Marcelo Rossi também, saudade sim, mas tristeza não, que pela fé a gente crê na vida eterna, na vida com Deus, na vida realmente com abundância, como ele vida e vida com abundância, como eles realmente nos mostram. Então, a igreja, a maioria dos santos é festejada no dia deles, no dia da morte, porque é a entrada deles no reino dos céus, né? Para ver como que a nossa igreja tem uma didática, uma pedagogia interessante para que nos ajude a entender as questões da fé. Não se sabe exatamente o ano que ele morreu, se é entre 345 ou 352, mas a sua devoção a partir desse tempo foi crescendo cada vez mais, a devoção a São Nicolau, por tantos milagres que foram sendo reportados, né? No século VI, o imperador Justiniano construiu uma igreja em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, em sua honra, e o santo se tornou popular em todo o mundo. São Nicolau é patrono da Rússia, da Grécia e da Turquia. Além disso, é honrado em cidades da Itália, Holanda, Suíça, Alemanha, Áustria, Bélgica e, como eu disse, então, existia a Catedral de Kiev, não sei se existe ainda. Em 1087, seus ossos foram resgatados em Mira, a cidade, que já estava sob domínio dos muçulmanos e levados para Bari, na costa da Itália. Por isso é chamado São Nicolau de Mira ou São Nicolau de Bari. Suas relíquias repousam na igreja de São Nicolau de Bari, na Itália. Então é nesse local onde está essa relíquia que eu citei anteriormente, que existe um óleo que é emanado através dessas relíquias, desses restos mortais dele, que foram providas diversos milagres, né? Tem algumas curiosidades, né? E na Alemanha ele é conhecido como Nicolaus, entre os saxões é como Santa Claus, que é um nome que a gente vê comum, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Em vários filmes, algumas coisas eles colocam esse nome Santa Claus. Né? Ele é conhecido, então, São Nicolau, o que ele foi mais conhecido é pela questão da caridade.
né? Pelo tanto que ele ajudava as pessoas, pela doação que ele se teve, né? Assim como, ao contrário do jovem rico, que foi perguntar a Jesus Cristo o que ele poderia fazer para ser uma pessoa melhor. Os mandamentos ele já seguia, como Cristo havia recomendado, mas ele queria fazer a mais. E aí quando Cristo fala para ele pegar e dar a fortuna dele aos pobres e seguir a ele, a Cristo, o jovem rico ficou triste. São Nicolau seria o relato ao contrário disso, né? Ele perdeu os pais tinham um bom dinheiro, ele ajudava com esse dinheiro os mais necessitados, né? Pessoalmente. Isso é uma coisa importante, a caridade é uma coisa pessoal, senão ela vira filantropia. E por vocação ele acabou seguindo o mesmo destino que o tio, virou sacerdote, virou monge sacerdote, até por todas as suas virtudes e capacidades foi consagrado bispo, né? E aí a gente viu a história um pouquinho. Agora a gente vai falar do não Papai Noel, a gente vou tirar aqui a fotinha um pouquinho aqui do São Nicolau, vou tirar um pouquinho o meu vídeo aqui e a gente vai ver aqui a diferença de São Nicolau, o bispo da caridade, posso dizer assim também, e do Papai Noel aí à direita, o Papai Noel da Coca-Cola, né? Voltando aqui, tirando aqui, vamos voltar aqui. Como que surgiu aos poucos essa história desse Papai Noel moderno, que é bem recente, né? Existem indicadores que é do século XIX, de escritores de Nova York. Eles tentaram dar um jeito nacional, uma festa de Natal, né? Cheia de tradições cristãs dos migrantes europeus. Então eles tentaram nacionalizar, né, o que vinha toda essa tradição da igreja, de São Nicolau, da caridade mesmo, né, da doação. Eles tentaram mudar um pouquinho esse trejeito. Então isso foi lá nos Estados Unidos, em Nova York. Em pouco tempo as celebrações deixaram de lado o caráter santo desta data e tornaram-se populares e desenfreadas, com bebedeiras e desordens públicas. Vamos lá. O problema não é beber, o problema não é a gente comer e festejar. O problema é o excesso, tá bom? Então, pensando aqui, o problema é o excesso, evitarmos os excessos. Não tem problema nenhum beber, não tem problema nenhum festejar. A gente deve evitar os excessos, tá ok? Em 1821 foi publicado o livro de litografias para crianças, Papai Noel, o Amigo das Crianças, no qual se apresentava um personagem que chegava do norte em um trenó com renas voando. Esta publicação fez o personagem aparecer a cada véspera de Natal e não no dia 6 de dezembro. Então, já se percebe que além de jogarem ali São Nicolau, a questão da caridade, do amor mesmo. Caridade é o amor mesmo, amor de doação, de si próprio. De fora, colocaram também para véspera de Natal, né? Porque para também se tentar substituir o dia do nascimento de Jesus Cristo, a importância do nascimento de Jesus Cristo. Então é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, né? Nós precisamos, na medida do possível, isso é uma coisa que é aos pouquinhos, não precisamos nos desesperar, começando com nós mesmos, depois partindo aos pouquinhos com nossa família, com a nossa família estendida, com as nossas comunidades, mas a gente precisa de fazer uma reversão cultural dessa história aí, né? Primeiro foi suplantado a história de São Nicolau, e depois, já em seguida, já vem se suplantando, desde 1820, Jesus mesmo, né? Deus homem, Deus na pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus feito homem. E aí complica mais ainda o trem, né? Continuando aqui.
Esta publicação fez o personagem aparecer a cada véspera de Natal e não no dia 6 de dezembro, dia da festa do Santo Bispo. Um poema anônimo e as ilustrações dessa publicação se tornaram a chave para a distorção de São Nicolau. Então foi se distorcendo primeiro São Nicolau, mas já estava ali se preparando ali para também substituir a importância do dia do nascimento de Jesus Cristo, né? Segundo especialistas do Instituto St. Nicholas Center, foi a elite de Nova York que conseguiu nacionalizar o Natal através do Papai Noel e do apoio de artistas e escritores como Washington Irving, John Petard e Clement Clarke Moore. Em 1863, durante a Guerra Civil, o caricaturista político Thomas Nast começou a desenhar Papai Noel com os traços que agora lhe atribuem o gorro vermelho, barba branca, barriga saliente, gordinho. Junto com as mudanças de aparência, o nome do santo em inglês mudou para Santa Claus, uma alteração fonética do alemão St. Claus. Apenas em 1920, Papai Noel apareceu pela primeira vez em um anúncio da Coca-Cola, né? Então a gente vê que primeiro foi uma intelectualidade ali, que provavelmente não era cristã, o que ela era, não sei dizer aqui, mas provavelmente não era cristã, muito menos católica, que foram tirando toda essa essência, né? Primeiro esvaziando a representatividade do bispo, São Nicolau, né? Todas suas virtudes, toda a inspiração que ele nos trazia, né? Além da própria devoção nossa a ele, né? E para chegar ao ponto também de, aos pouquinhos, tentarem nos fazer esquecer a Cristo mesmo. Olha que perigo. E se a gente realmente parar para pensar, cada vez mais vem se acontecendo isso. Cada vez mais Cristo vem ficando como um coadjuvante. São Nicolau, a maioria de nós, eu vou dizer por mim mesmo, eu demorei muitos anos para descobrir a existência de São Nicolau, né? E ela ocorreu, né? Com o tempo, essa substituição cultural foi feita e ela ocorreu. E agora, depois, logo em seguida, já vem essa tentação, essa tentativa, melhor dizendo, de se substituir a pessoa de Cristo, a importância do nascimento de Cristo. Nós já vemos hoje, por exemplo, em shoppings, em vários locais públicos, a tentativa de proibição de se ter presépios, né? Em órgãos públicos a gente já se vê a proibição de símbolos da igreja, símbolos, a gente diz cristãos, mas é da igreja, porque os outros irmãos, infelizmente separados, eles não aceitam muito bem a questão simbólica, eles não entendem essa questão simbólica, infelizmente. Para eles a fé é apenas a fé subjetiva, a fé objetiva, eles têm uma dificuldade imensa para entender, né? Desculpa. Então, isso é uma coisa que, primeiro, nós vamos aprender, né? Já diz o profeta Osés no seu livro, muitos erram e pecam e caem por falta de conhecimento. E aqui o conhecimento que Osés fala é o conhecimento da verdade. A verdade, no final das contas, vai ser Cristo mesmo, tá bom? No final das contas, todos que vão lutando contra as coisas da igreja, contra um santo, contra qualquer parte que for da igreja, acaba lutando por final contra Cristo mesmo. É que se você é um inimigo e você ir direto ao ponto, fica muito visível. Então primeiro você vai pegando pelas beiradas, né? Não estou falando aqui que é para a gente brigar com ninguém nem nada, mas é bom que a gente perceba muito bem isso, a gente aceite a existência desse problema e, na medida do possível, a gente vai primeiro nos conscientizando a perceber essas coisas. Aos poucos a gente vai passando para os demais, para a nossa família, para a nossa comunidade, e a gente vai fazendo trazendo de volta toda essa riqueza
da própria igreja, que começa em Cristo, que é a cabeça, e nós somos seus membros, né? Começam atacando os membros da igreja, no caso São Nicolau, mas a ideia final é que seja esquecido, ou então, pior ainda, que é uma coisa que Bento XVI falava muito, vai se mudando o entendimento de Cristo. Então, são coisas que a gente deve tomar muito cuidado, tá bom, pessoal? Vou finalizando por aqui, o vídeo já ficou extenso demais, a gente conheceu um pouquinho São Nicolau, depois eu vou estar trazendo outros vídeos também a respeito da árvore de Natal, quem foi que... A história é bem interessante de como surgiu a tradição da árvore de Natal, quem foi esse santo tão importante na história da igreja que trouxe a árvore de Natal. É realmente uma história muito interessante, tá bom? Esse vídeo vai ficar no nosso grupo e também será disponibilizado no YouTube para as pessoas de forma geral que queiram saber um pouquinho da história da igreja, dos seus membros, tá bom? Fique com Deus, até mais. Fui!